Uma tarde que poderia ter sido trágica, que no final das contas não foi nem boa e também não foi ruim, dado que o Atlético Mineiro nos ajudou ganhando do Palmeiras dentro do Allianz por 2-1 e assim com o nosso empate diante do São Paulo em crise, do São Paulo passando por problemas institucionais, do São Paulo que jogou como nunca e empatou como sempre, porque vieram ao Maracanã para isso, para empatarem e conseguiram levar para casa, levar de volta ao Morumbi o resultado desejado. Um jogo muito difícil, mas que no final das contas acabou por nos beneficiar, pois encurtamos o nosso espaço, o nosso, a nossa distância em relação ao Palmeiras, que agora é de 6 pontos, e o Flamengo com um jogo a menos, que é o jogo contra o Mirassol. Quero aqui, meus amigos e amigas, pedir a você que se inscreva no canal e deixe o seu like aí para que possamos ter uma maior visualização deste vídeo. Como eu havia falado no meu vídeo de pré-jogo, não seria um jogo fácil. O São Paulo sempre nos impõe muitas dificuldades, tanto no Morumbi quanto no Maracanã. E foi exatamente isso que aconteceu. O time paulista exerceu uma forte marcação, o trio de meio-campo jogou muita bola. Danielzinho, Marco Antônio e Pablo Maia jogaram muita bola, marcaram muito, impediram que o meio de campo do Flamengo fosse frutífero na noite de domingo. Mesmo assim, conseguimos, através de um escanteio muito bem batido pelo Lohan, que fez uma partida até certo ponto boa, no sentido de que ele conseguiu fazer algumas jogadas e até mesmo conseguiu ajudar em determinados momentos na marcação. E ali tivemos o gol do Léo Pereira. Eu não entendi muito bem a linha de raciocínio do nosso treinador do Jardim, tendo em vista que ele tinha no banco de reservas a possibilidade de ter como titulares do lado direito da nossa zaga tanto Danilo quanto Varela, mas ele preferiu entrar com o Vitão e Royal. E aí, meus amigos e amigas, nossa saída de bola foi uma tragédia. Nossa defesa, principalmente pelo lado direito, foi ali uma avenida e uma confusão danada, porque tanto Vitão quanto Royal se enrolaram várias vezes nas saídas de bola, o que facilitou o trabalho do ataque paulista, que marcou numa pressão alta, facilitou o trabalho do meio-campo do São Paulo nessa marcação alta e praticamente tiraram do jogo num primeiro momento, ou pelo menos no primeiro tempo, tiraram tanto o Pulgar quanto o Jorginho do jogo. Um lance esporádico em que Pulgar ele carregou a bola até a intermediária de São Paulo e no final de tudo acabou com um chute dele mesmo no travessão. Foi aí talvez a única jogada de perigo do Flamengo no primeiro tempo, um primeiro tempo muito apático, um primeiro tempo de baixo nível técnico, um primeiro tempo de baixo nível de intensidade. O Flamengo parece que entrou em campo anestesiado, comeram ali uma feijoada na hora do almoço, não é possível. Mas o primeiro tempo não foi bom, São Paulo foi melhor. O segundo tempo deu uma melhorada, melhorou um pouquinho, mas principalmente depois da entrada do Arrascaeta, algumas jogadas começaram a fluir, evidentemente, porque o Arrascaeta faz toda a diferença, ainda que não esteja numa forma física adequada, ainda que esteja voltando a jogar. Ele, enquanto também conseguiu, ele impôs um bom ritmo para o Flamengo, com toques de primeira, com tabelas com Pedro, com Lino, esse trio aí se dando muito bem no ataque. E o Flamengo conseguiu fazer algumas triangulações que culminaram em algumas oportunidades não tão escancaradas assim, mas algumas oportunidades que poderiam sim ter gerado gols. E aí vem então o lado direito da defesa do Flamengo. O zagueiro do São Paulo, Osório, caminhou com a bola e até que encontrou espaço para olhar, pensar. Poderia ter colocado uma cadeira de balanço ali, ficar se balançando, pensando no que ia fazer. Enfim, fez um cruzamento. Então, o nosso Vitão, grande Vitão, que ontem fez uma partida muito insegura, uma partida realmente muito estranha, porque o Vitão,
pelo menos nos amistosos, vinha fazendo boas partidas, até mesmo fazendo com que o Jardim o colocasse nesta partida tão importante no Maracanã como o zagueiro titular pelo lado direito. Mas ele então permite que o Caleri, sempre o Caleri, 17 jogos sem fazer gol, vai fazer gol logo em quem? Vai fazer gol logo no Flamengo. O Caleri então, atrás do Vitão, no espaço entre ele e o Léo Pereira, que também, se tivesse permanecido na linha da defesa, o Caleri estaria em impedimento, mas ele estava um passo à frente, um passo atrás, e o Caleri estaria impedido. São Paulo então empata o jogo e ali começa toda uma trocação de ataques e contra-ataques, onde o Flamengo culmina com o Flamengo fazendo o segundo gol, e esse segundo gol então ali barrado, anulado pela arbitragem, depois da checagem do semi-automático, que verificou que a pontinha do pé do nosso guerreiro Wallace Ian estava à frente do zagueiro do São Paulo, e então o gol foi anulado. Placar final, 1-1, mas a única consideração que eu faço a respeito da arbitragem foi exatamente o lance do pênalti. Para quem já jogou bola sabe muito bem que é fácil você conduzir a bola com o seu antebraço, com o seu braço ou seu antebraço colado no seu corpo, uma forma de você engambelar, enganar a arbitragem de que o braço estava colado no corpo, quando evidentemente dá para ver que há uma aberturazinha de asas ali, da asa do Wendel, e ele carrega aquela bola, porque seria driblado pelo Arrascaeta, ele então carrega aquela bola. Para mim, no meu modo de ver, de enxergar futebol, como alguém que um dia já jogou futebol, pênalti claríssimo, que poderia até ser ignorado pelo Daronco, mas jamais ser ignorado pelo VAR. Mas, mais uma vez, em relação ao Flamengo, os lances que beneficiam o Flamengo e os lances justos não são verificados pelo VAR. E os mínimos lances que prejudicam o Flamengo, o VAR vai lá e aponta o dedo e diz: vai lá no vídeo, vê que aconteceu alguma coisa aí contra o Flamengo. Mas, no fim de tudo, meus amigos e amigas, deu bom, porque nós diminuímos um ponto do Palmeiras, que perdeu seu jogo para o Atlético Mineiro, uma derrota, para mim, na minha opinião, inesperada, dado que o Atlético é um grande freguês do Palmeiras, tanto dentro na Arena Galo Cego, quanto fora de casa no Allianz. Mas aprove ao Atlético ontem aprontar contra o Palmeiras com um grande frango desse goleiro que muitos já estavam cogitando na seleção brasileira. E também o segundo gol não foi frango dele, mas ele estava também ali meio que perdido no meio do caminho. E o Atlético acabou fazendo 2-1 e fechando assim o jogo com uma grande vitória que nos beneficiou para azar deles. Próximo jogo do Flamengo contra o Inter. Mais uma vez, será que iremos ressuscitar o morto? Mais uma vez, será que entraremos em campo de forma indolente? Entraremos em campo de forma tão apática, tão sem o espírito rubro-negro que a torcida tanto exige? Vamos ver. O Inter costuma, até certa medida, dar trabalho, mas o Inter é um grande freguês do Flamengo aí nos últimos anos. Eu aguardo, espero que o Flamengo jogue bem, vença. Talvez até esse jogo venha a ser melhor, porque o Inter precisa partir para cima, o Inter precisa da vitória. E isso pode, até certa medida, nos ajudar nesse contra-ataque, nessa transição rápida do time do Flamengo, surpreendendo então o time do Inter lá no Beira-Rio. Jogo às 19h30. Estaremos, evidentemente, todos nós rubro-negros acompanhando o jogo. É isso que eu queria falar no nosso pós-jogo. Você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like para mais visualizações e que você tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe
e fique em paz até a próxima. Saudações rubro-negras.